Olá pessoal, agora são 17 horas e 1 minuto do dia 6 de 5 de 2020. Eu sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e eu queria falar um pouquinho sobre a vergonha, a perda da dignidade, o rebaixamento moral, esses aspectos aí que a gente tem observado na trajetória de Regina Duarte na Secretaria da Cultura. Então, vamos entender um pouquinho da cronologia, como é que a coisa aconteceu, né? A gente já viu, e eu recomendo que vocês cliquem na playlist Regras do Bolsolavismo, no episódio 10, Psicologia do Peão. Ali eu explico como é que o ser humano se degrada em um ambiente sectário. É um ambiente onde existem muitos ataques interpessoais intensos, muito jogo de cumplicidade, muita espionagem, muita humilhação pública, muito culto à confissão. Ele é um ambiente de degradação, de retirada da dignidade das pessoas e, enfim, o que se gera aí no final é um apodrecimento de base. Todo mundo que tem mais senso crítico e mais autonomia, mais opções, essas pessoas elas têm que ser expurgadas ou então humilhadas em público ao ponto de que elas reneguem a sua própria identidade mesmo, né? Elas não, assim, elas aceitam qualquer coisa e aí elas se tornam então servas. E é como se fosse um ambiente onde o escravo ele se torna alguém dedicado a atacar pessoas que são livres, porque ele aceitou as regras do jogo, né? Então a psicologia do peão é isto aí, tá? E por ser sectário, esse governo, então, ele roda pela psicologia do peão. Esse ambiente, como vai subindo gente mais topa tudo, todo o jogo da base é feito em termos então, dessa lógica de apodrecimento, né? As pessoas são linchadas em público, esse ambiente se degrada, a turma da baixaria vai subindo, né? E chegou ao ponto que em novembro, foi novembro do ano passado, o Roberto Alvim levou um olavista, foi para a Secretaria da Cultura e levou um monte de olavistas com ele. Esse caso, para vocês entenderem melhor, também acessem outro episódio de Regras do Bolsolavismo, né? Tem a playlist, é o episódio número 1 sobre dissonância cognitiva. Depois da metade, eu sei que é um dos episódios, acho que é o mais longo de todos os episódios, tem 83 minutos, e aí vocês vão entender o que aconteceu, porque teve um discurso que o Roberto Alvim, o secretário anterior da Cultura, ele fez que com vários tons que lembravam um discurso de Goebbels, né? E isso gerou uma polêmica desgraçada e o governo então se desgastou. Foi um jogo de dissonância cognitiva que foi longe demais. E aí o que o governo precisava? Ele precisava de lustradores. O que são os lustradores? Lustradores são as pessoas que têm uma aparência mais civilizada perante a sociedade e elas são trazidas para nublar a percepção das pessoas para que elas não percebam o autoritarismo do grupo. Então é para isso que servem pessoas, por exemplo, como o Moro. Moro foi bastante útil para o governo, porque você criticava o autoritarismo de Bolsonaro e as pessoas falavam, algumas pessoas falavam, ah, mas tem um Moro lá. Ah, é verdade. Algumas pessoas que não percebiam essa jogada caíam, então abaixavam a cabeça e o Bolsonaro podia avançar. E então a Regina Duarte ele tinha essa utilidade. Ela chegaria para fazer uma gestão um pouco mais civilizada, embora vários olavistas estavam lá em cargos, e ajudaria então a melhorar um pouco a imagem do Bolsonaro e, de novo, dificultar a percepção das pessoas para que elas não percebessem o autoritarismo. Esse é o papel dela. Parece, né? Nós estamos aqui no dia 6 do 5, parece que quase por pouco ela não foi demitida. Parece, né? E se ela vai ser demitida nos próximos dias, nós não sabemos. Mas a tendência é que ela seja descartável, cada vez mais descartável, porque ela já serviu para dar aquele lustre naquela época em que o Alvim gerou aquela confusão e aquele dano à imagem do presidente. Então é para isso que ela serviu. Ela entrou numa Secretaria da Cultura recheada de olavistas e desde que chegou ela tem sido humilhada em linchamentos públicos promovidos por olavistas. Vamos observar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, olha só, né, em março, o Olavo de Carvalho dizendo, né,
Se a Regina Duarte quer mesmo se livrar de indicados do Olavo de Carvalho, a pessoa principal que ela teria de botar para fora do ministério seria ela mesma. Por quê? Ao cogitar seu nome para o posto, a primeira opinião que o senhor presidente da República quis ouvir a respeito foi a minha. Ela, de certo, não me deve gratidão nenhuma por isso, mas me deve, e estou cobrando em público, tem que ser humilhado em público, uma confirmação ou desmentido desse zum-zum. Aplaudir a indicação de Regina Duarte parece ter sido uma cagada minha, mais uma entre tantas. Não sei onde vou arranjar tanto papel higiênico. Tudo jogado em público, né? Então, basicamente, você tem aquela turma do curso online de filosofia, ou olavistas em geral, pessoas extremamente desqualificadas, de comportamento vulgar, baixo, né? Recebendo cargos, e ela precisa ser degradada, humilhada em público para fazer o seguinte: ou você entra no jogo e aceita esta gente, ou a gente vai te tirar e vai. Tudo isso aí é feito em público. Mas a parte mais interessante foi notar dessas humilhações foi em 29 de abril, que um desses olavistas, o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, ele é subordinado à Regina Duarte, ele pregou abertamente contra ela, dizendo o seguinte: quem nomeia esquerdistas no governo Bolsonaro deveria ter vergonha na cara, retirar-se com sua turma e tentar voltar somente em 2022 por meio do voto. E nessa mesma época, né, o Bolsonaro ele faz esse jogo de humilhação das pessoas. Então, para humilhar ainda mais, ele disse o seguinte: ele fez um elogio para o Camargo, nota 10 para o Sérgio Camargo. Ele parece o Hélio Negão. Sei lá o que ele quis dizer com isso, né? Mas o nota 10 para o Sérgio Camargo é interessante, né? E a gente começou a notar que cada vez mais a Regina Duarte ficava, então, né, humilhada em público, né? E aí as pessoas elas não sabem, né, o que fazer, né? As pessoas elas não são tão acostumadas a isso, né? Geralmente, humilhação em relacionamento abusivo ela é feita em círculo, em ambiente fechado, né? Mas como você está fazendo dentro do teu grupo e teu grupo está te humilhando em público e o chefe endossando isso, né? Então você está tendo que tomar uma decisão. O Moro, por exemplo, ele tomou a decisão de pular fora do governo, fez muito bem. Mas com a Regina Duarte era preciso escalar na humilhação. E nós vimos, então, várias informações de que ela estaria para pedir demissão. Ou para ser demitida. Ou pedir demissão ou ser demitida, né? Mas um nhenhenhen, um rame-rame, né? Um rastejamento. É uma coisa... É muito repugnante você ver como que as coisas são num ambiente de psicologia do peão, né? Mas a cereja do bolo veio com um almoço ocorrido hoje, envolvendo o presidente, isso conforme noticiado pela mídia, o presidente, a Regina Duarte e o Sérgio Camargo, subordinado dela, que fez vários posts desafiadores, sempre assumiu uma postura de desafio a ela. Não é preciso ter experiência em gestão e nem ter lido livros sobre gestão para poder saber que isso é uma das maiores humilhações que um líder pode fazer para um liderado seu. Se você tem um diretor, né, que ele tem um gerente e abaixo desse gerente tem líderes de projeto, por exemplo, e esse líder de projeto está desafiando um gerente, esse diretor não tem que fazer um almoço com esse gerente e o líder de projeto. Isso é para humilhar. Ela que tem autoridade sobre o seu liderado. Ele teria que fazer uma reunião com ela, se fosse uma organização decente, um governo normal e não um governo sectário. Se fosse um governo normal, ele teria que fazer uma reunião com ela e falar assim: olha aqui, Jean Duarte, a meta é essa e acabou. Se você não quiser, tchau, vai embora. Ou você resolve o seu problema com ele e eu não quero mais um nhenhenhen aqui. Se fosse um governo normal e não uma seita no poder. Mas não, o que ele faz? Ele faz a reunião com, então, a secretária da Cultura, Regina Duarte, e o subordinado dela, o Sérgio Camargo. Então, ele colocou basicamente os dois na mesma posição. Ele tirou toda a autoridade dela. Isso é uma das maiores humilhações que você pode fazer. É de se pensar o que leva alguém como a Regina Duarte, que não é nenhuma criança, a aceitar sequer ir para essa reunião.
Se tivesse um pouco de dignidade, se ainda restasse, ela teria falado assim, enfia essa reunião no rabo, pega essa reunião e enfia no cu. Eu vou fazer reunião com você, com o meu chefe. Eu não vou fazer uma reunião sequer entre você e qualquer liderado meu, goste você ou não. Era isso que se esperava, né, de alguém que tivesse um pouco de dignidade. Vocês viram o que é? Que situação? E a coisa se degrada a tal ponto, para que você tenha uma ideia, sai da reunião, Sérgio Camargo ele dizendo, falando, foi legal, olha, quer ver o que ele falou aqui? Para vocês terem uma ideia de como é humilhante esse ambiente, tá? Teve um almoço muito agradável, né? Elogiou, quer dizer, como se tivesse, ainda falou o seguinte, né? Ele disse que ela apresentou planos e que não houve divergência. O que vai faltar agora? Então, daqui a pouco é ele que vai fazer a avaliação de desempenho dela. Tudo bem que existe a avaliação 360 nas organizações, mas do jeito que ele está falando, ele está precisando aprová-la em público. Olha, é terrível ver a que ponto chega o ser humano numa seita. Mas a Regina Duarte está mostrando como o ser humano se deixa rebaixar. É de se pensar, gente, assim, a que ponto vai chegar esse nível de humilhação dentro dessa base? A gente já notou que linchamento na base é um dos padrões desse governo. E vai subindo cada figurinha que eu vou te falar. Agora, isso aqui já é um pouquinho longe demais, né? Com essas humilhações que a Regina Duarte está aceitando, a que ponto o líder vai precisar escalar para que essas interrupções de padrões prossigam funcionando? Será que se chamar para um almoço, por exemplo, onde a pessoa é obrigada a comer merda? Merda mesmo. E beber mijo, por exemplo? Ser marcada a ferro? E o pior, o que acontece nessa psicologia do peão? A pessoa, ela fica. Primeiro, ela perde a dignidade. E ela fica degradada. O grupo já começa a olhar para ela e fala assim: olha o que Regina Duarte está tolerando para ficar nesse cargo. Ah, vamos escrachar. E aí, esse grupo acaba escrachando uns aos outros. E aí, o que ela vai fazer agora para poder ter a aceitação deste grupo? O mais triste que acontece nessa psicologia do peão é que é como se fosse um servo. Então ela sabe que vai ter que se submeter. Mas essas pessoas elas ficam ressentidas com o mundo. A tendência é que a Regina Duarte se torne cada vez mais então antissocial para poder ter aceitação nesse grupo. E aí eles vão continuar linchando a Regina Duarte até conseguir os cargos desejados. E essa esteira de baixaria vai seguindo. Este governo vai ficando apodrecido cada vez mais e mais. Uma vergonha. Olha, uma vergonha de ver que um governo chegou a esse ponto de degradação pública, de colocar uma pessoa de nome no mercado, a Regina Duarte tinha nome, para passar por este tipo de humilhação sequencial que culminou nisto. Num presidente convocando um almoço entre ela e o seu liderado, sendo que esse liderado representa o quê? Ele faz parte de uma ala sectária, que é a ala que tem se sustentado por baixaria. É muito enojante, sabe? Jean Duarte, olha, você não merece mais respeito da classe artística depois disso. As pessoas vão olhar para você com desprezo. E o que vai restar para você? Torcer para esse governo virar uma autocracia, para que a vergonha que você passou não seja vista pelos outros? O que é que resta para você? Sair atrás dos outros, perseguir artistas que sejam de orientação progressista, para atender esse pessoal mais selvagem? Vamos ver o que vem daí para frente. A gente só pode esperar o pior de você, Regina. Quem aceita esse tipo de coisa e fica, tende a fazer o pior. Tende a se rebaixar para poder ter alguma aceitação no grupo. É um caminho aparentemente sem volta. Pessoas, é preciso sempre lembrar o básico, né? Todo o sistema moral humano diz: não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você próprio. Só que se você aceita que façam tudo com você, vocês vão ver até onde o ser humano pode se degradar. E se tornam monstros também.
Então é isso, né? Não ia terminar bem e o resultado é isso hoje, tá? É, assim que ela for jogada fora, for dispensada, for humilhada até, ó, joga fora agora, a gente não precisa mais do lustre que uma figura como a Regina Duarte dá à Secretaria da Cultura, a gente já pode botar um mais barro pesado. Não vamos ficar aí alimentando falsa expectativa, né? E deixar que essas figuras enganem as pessoas civilizadas do lado de fora. A Regina Duarte só serviu para isso. O tempo que ela ficou lá, e ainda está, como a gente vê, só serve para isso, né? Para enganar as pessoas e dificultar que as pessoas percebam o grau de autoritarismo desse governo, até também por causa desse apodrecimento da base, né? Por causa da psicologia do peão. Então, Regina Duarte, você só atrapalhou a democracia. Então, você entrou para dificultar a percepção das pessoas em relação ao alto grau de autoritarismo do governo. E enquanto fez esse serviço, se rebaixando, foi perdendo a dignidade em público. É, assim, é o que é pior. Não tem como, não há como descer mais do que isso, viu, Regina Duarte? Porque em todo o sistema autoritário você tem aqueles com intenção de botar para quebrar. E você tem aqueles mais democráticos que entram para dar lustre, a troco de migalha. Esta posição é extremamente degradante. Porque você causa tragédia, viu, Regina Duarte? Por pouco. Eles fazem pelo menos por muito. Qual é o objetivo? Ego? Alguma vingança contra a classe artística? Por algum motivo? Não sabemos, né? Mas o que você tá fazendo, o seu ganho muito provavelmente vai ser pouco. E se tiver, né? Você acha que você está perdendo até, né? Porque saiu de um bom salário para pegar um salário merreca, né? Não sei. Não vou entrar nesse mérito, não entro nesse mérito, nunca. Tá? Eu avalio o padrão. Mas você é bem pior porque o seu ganho, né, é pouco perto do que eles estão apostando, né? Eles fazem trade pesado, você não. Entra com aquela pose arrogante, eu sou da democracia, e atrapalha a luta dos democráticos por ajudar esse tipo de gente. Vergonha. Que vergonha, Regina. Não... É desanimador, viu? É ver uma pessoa fazer isso. Uma pessoa que eu já admirei muito como artista, né? É desanimador. Valeu, gente. Um abraço.